estamos chegando agora no ponto que é o ponto de partida, que é a ação sindical. Né? Aí, daqui para frente, é ação, é discussão, tá certo? O curso chega aqui, tá certo? Né? E aponta desafios, mas a ação é vocês. Né? Bom, o sindicalismo posto na defensiva. Né? Posto na defensiva nos anos 90, tá certo? O sindicalismo dos servidores públicos, como todo o sindicalismo brasileiro, foi posto em uma posição defensiva ao longo dos anos 90. Né? Isso foi uma coisa generalizada. Setor público e setor privado. Um ambiente de ameaças, de precarização do trabalho e de apelos a um comportamento individualista foram fatores que concorreram para uma perda do poder de mobilização e da capacidade de organização sindical. Então, essa coisa do individualismo é cultural. Veja, aquilo que a gente está comentando sobre cultura. Cultura é aquela coisa que entra, é aquela coisa que vai se constituindo, que vai se formando ao longo do tempo. Não é fácil, tá certo? Lidar com isso exige um esforço muito grande. Não basta um decreto, tá certo? Não basta uma medida, não basta uma atitude qualquer, não basta uma decisão qualquer. É preciso um processo. É preciso ter determinação para construir um processo de formação, um processo de discussão, um processo de organização e assim por diante. Né? Sindicalização. Então, a cultura individualista é o elemento marcante desse período recente. Nós temos que lidar com isso. As pessoas acham que podem resolver as coisas no plano individual. Estão preferindo resolver as coisas no plano individual do que colocar as questões para um plano coletivo. Isso esvazia a agenda sindical, isso esvazia a política, isso esvazia as ações coletivas e torna as pessoas reféns de uma ideia de que a solução está em si próprio, está no seu mérito, meritocracia. Isso é liberalismo, isso é prato cheio para o liberalismo. O liberalismo vive disso. Acredite em você mesmo. Margaret Thatcher dizia, não existe sociedade, existem indivíduos. Cada um é um. Se virem. Então, é claro que as pessoas vão ser contra a Bolsa Família, vão ser contra a política social, vão ser contra sindicato, vão ser contra a ação coletiva. Porque tudo isso é coisa, tá certo? Que vai de encontro àquela visão de que eu tenho que resolver meus problemas por minha conta e os outros vão ter que resolver por conta deles, e não tem esse negócio de Estado ajudando ninguém, não. Esse negócio de cota, entendeu? Não faz sentido. É cada um se virando. Essa é a lei. Essa é a lógica que está na cabeça dessas pessoas. É a meritocracia. Um momento marcante e emblemático ocorreu com a greve dos petroleiros, né, que vários de vocês vivenciaram. Nesse momento, né, os previdenciários também entraram nessa greve, né, naquele momento. Então, em 1985, na verdade, uma greve de telefones, ferroviários, servidores públicos federais, estaduais, eletricitários, previdenciários, né, servidores de universidades, etc. Na ocasião, o governo assinou o decreto 1480, famigerado, disciplinando as greves dos serviços públicos, instituindo multas e punições. O sindicato, a FUP, quase faliu nesse período, porque teve que pagar uma multa milionária, né, sob a ação da justiça. Seguiram-se perseguições, multas e a ocupação de refinarias pelo Exército, né, nesse momento, resultando em demissões, descontos dos dias parados, né, 31 dias de greve na contabilidade geral. Enquanto isso, a greve continuava sem regulamentação. A greve em geral, né? Na medida em que continuavam proibidas, e diante de uma postura governamental claramente antissindical, as greves tendiam a assumir conotações políticas e de confronto. Acabou virando isso, e o governo aproveitava isso para isolar as lideranças sindicais, para isolar os sindicatos frente aos trabalhadores. Na greve dos petroleiros, por exemplo, depois descobriu-se que houve uma estratégia de colocar a população contra os trabalhadores. Por exemplo, com aquela coisa do gás. A Petrobras chegou a esconder os bujões de gás para dizer que a greve estava implicando em falta de gás, para colocar a população, que é quem consome o gás, contra os sindicatos.
né? Estratégias de manipulação. O principal alvo dos ataques governamentais eram os sindicatos filiados à CUT, né? Por serem os mais representativos e por representarem as maiores ameaças à implementação das políticas neoliberais e da reforma do Estado, aquilo que a gente estava comentando, para implementar as privatizações, a reforma do Estado, as ações neoliberais, o governo tinha que quebrar a espinha dorsal do sindicalismo, e uma das maneiras de fazer isso foi aproveitar aquela greve para bater de frente, né? As entidades dos trabalhadores defendem a regulamentação da Convenção 151 da OIT, né, que garante a liberdade sindical, negociação e direito de greve, tendo sido assinada pelo Brasil em 78 e ratificada já em 2010, normatizando as negociações coletivas no setor público. As greves do serviço público, depois de 20 anos sem regulamentação, sendo consideradas ilegais pela Justiça, passaram por determinação do STF a serem enquadradas na Lei 7.783, de 89, ou seja, enquanto a questão não for regulamentada em lei específica, a mesma que regulamenta as greves do setor privado. Isso foi uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que implicou na regulamentação da greve. Dilemas atuais. Entre o apoio e a oposição ao governo. Esse é um dilema, né, deste momento, né? É um dilema que dividiu o sindicalismo. Inclusive, o surgimento da Conluta tem a ver com isso, né? Ou seja, o sindicalismo, as correntes sindicais em geral, do campo da CUT, se dividiu muito em função de estar a favor ou contra o governo, né? Esse foi um fator, digamos assim, que afetou ainda mais o problema da falta de unidade. Entre interesses próprios e o serviço à população, isso que a gente comentou no quadro passado. Entre organizações específicas e gerais, essa coisa da composição e da organização geral. O que é melhor? É apostar em organizações específicas ou apostar na organização geral? Isso é um dilema também, não é? Vocês aqui vivem esse problema. Como construir uma unidade, como garantir que, ao mesmo tempo, os interesses da categoria estejam representados numa entidade geral. Isso é um grande problema, é um baita problema, não é? Um grande desafio. Entre a tutela e a autonomia, que esse é um problema sempre, né, colocado para a organização sindical, especialmente num país como o Brasil, com a tradição do sindicalismo que existe no caso brasileiro. E, por fim, o problema da representação do sindicalismo, né, e que tem sido agravado, inclusive, com essa fragmentação na base e na cúpula, né? Hoje nós temos, né, quase uma dezena de centrais sindicais, né? Nós começamos com duas. Nós começamos com uma. Nós começamos com a CUT, em 83. Em seguida foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, né, que foi resultado da articulação daquele outro setor chamado de Unidade Sindical, que em 86 virou a CGT, que depois se desdobrou em duas, né, CGTs, e depois, em 91, foi criada a Força Sindical como derivação de uma parte da CGT, de uma das CGTs. Daí para frente, começou, né, a surgir a corrente sindical classista, veio para a CUT, né? Depois saiu, agora mais recentemente saiu, criou CTB. A Conlutas, mais recentemente, também resultou de uma fragmentação dentro da CUT, aqueles setores militantes que estavam envolvidos com o PSTU, né, referenciados principalmente no PSTU, criaram esta organização. Aí, mais recentemente também, as duas, uma intersindical, que é a junção de segmentos oriundos do antigo PCB, né, mais PSOL, e que depois viraram duas intersindicais, porque esses dois segmentos não bateram muito bem. Estou certo aí? É isso mesmo? E um segmento foi para se juntar com a Conlutas, fizeram um congresso em conjunto, mas não conseguiram criar uma central sindical, e a Conlutas virou a CSP Conlutas, ou seja, resolveram criar a central sindical CSP Conlutas, né? E ainda foi criada a nova central sindical, que é a junção de tudo que tinha ficado lá dos resquícios do sindicalismo mais corporativo, mais, né, de cúpula, que
a nova central sindical, e de maneira que nós temos um leque agora amplo de correntes. Quem mais? A NBGT. Não, a nova central sindical. Nova central sindical dos trabalhadores. Nova central sindical, e aí tem um T no fim. Nova central sindical. E a CGTB, que continuou, quer dizer, o que sobrou dali, daqueles fragmentos todos, continuou sendo CGTB. Né? Então, muitos casos viraram pequenos aparelhos, ou aparelhos que objetivam exatamente algum tipo de acesso a recursos públicos, maneira de estar disputando determinados, né, espaços institucionais, etc. Enfim, quer dizer, né? Mas isso significa, na prática, fragmentação. Significa, na prática, que não é fácil você juntar tudo isso, digamos, numa agenda, né, comum, numa plataforma comum de luta. Né? E o desafio é esse, que a gente estava comentando no começo da segunda parte dessa tarde. Ou seja, o problema da representatividade está colocando um grande desafio para o sindicalismo, que é de reconstruir as suas estratégias de ação e de organização de tal maneira a recuperar, né, uma base de respeitabilidade, de credibilidade, né, junto aos trabalhadores e à população. Porque não basta aumentar a representatividade junto à sua própria base. É preciso também ganhar credibilidade junto à população, sob pena de não conseguir se legitimar como uma instituição, né, reconhecida como instituição importante, não é, para a sociedade e que influencia sobre os destinos da sociedade. E não simplesmente, digamos, conduz uma plataforma de luta, né, por interesses dos seus associados. Então, esse é o grande desafio do sindicalismo e que envolve, em particular, o setor público, porque o setor público tem essa situação delicada, especial, que é o fato de que o trabalho do trabalhador, do servidor público, é o direito do cidadão. Né? Aí tem uma correspondência, uma relação que precisa ser muito bem construída, muito bem estabelecida, sob pena de se colocar uma coisa contra a outra. Aí é o fim da picada, porque é dividir os trabalhadores em duas partes, duas bandas. Né?